Olá, tudo bem com você? Aqui é o Will, que é investidor sincero, trazendo aqui uma atualização do price action do preço do Bitcoin para você. Bom, então vamos logo direto ao assunto. Sim, Bitcoin está numa sequência de alta de vários dias agora. O que esperar? Essa alta é sustentável? Vamos continuar subindo? Ou o pullback está mais perto do que imaginamos? Bom, é sobre esse assunto que nós vamos comentar. Vamos fazer uma análise técnica sobre o Bitcoin. Fica ligado aí, porque nós temos ainda muito mais informações para transmitir. Pois bem, vamos começar aqui com o gráfico semanal. Daí nós vamos reduzindo até o gráfico de 2 horas. O que é que nós temos aqui visível para o preço do Bitcoin? Bom, nós tivemos a impressão de um ponto verde aqui no dia 14 de abril, no gráfico semanal, que é o que sinalizou essa alta toda aqui que nós estamos tendo até agora. Sim, o Bitcoin está mostrando até o momento uma força bastante grande, uma pressão compradora bastante convicta, empurrando o preço para cima. Agora, o que vale a pena nós ressaltarmos é exatamente isso aqui. Nós temos o nosso perfil de volume aqui de todo esse período aqui que vem desde 28 de outubro de 2024, com os 3 níveis que nós sempre comentamos aqui no canal. O suporte majoritário, que nesse momento está aqui na casa dos 83.600. O ponto de controle, que é pode ser considerado como o preço médio de todo esse período aqui de negociação, preço médio a nível de volumes, tudo bem? Que está aqui na casa dos 97 mil. E a resistência majoritária na casa dos 103 mil dólares. E nesse exato momento, o gráfico semanal para o Bitcoin continua sim mostrando uma tendência bullish. Continua, sem sombra de dúvida. Como vocês podem ver, a onda aqui de momento continua ainda na sua curvatura para cima. O Money Flow, que é essa onda verde aqui, ainda continua satisfatória aqui na casa dos 8.1, o que ainda mantém o gráfico semanal bastante saudável para a continuação das altas. Agora, descendo para o gráfico semanal, o que é que nós conseguimos já enxergar aqui no gráfico semanal? Nós conseguimos enxergar que tivemos um ponto vermelho aqui no dia 26 de abril indicando venda. O preço não teve assim um pullback muito considerável em relação a todo esse aspecto aqui desse pump, né? Mas tivemos sim um pullback na qual o Bitcoin saiu de 95 e foi até os 92.700. Então esse foi todo o pullback que tivemos a partir desse ponto vermelho aqui do gráfico diário. E o que é bastante interessante é o que nós finalmente cruzamos sim aqui para a zona verde, ou seja, essas nuvens vermelhas significa que o dinheiro está saindo do ativo. E a nuvem verde indica que o dinheiro está entrando no ativo. E finalmente nós tivemos aqui, no dia 25, o cruzamento da parte do money flow, do fluxo de capital, do vermelho para o verde. E no momento está sim ainda no positivo. E como vocês podem aqui observar, o que é que acontece? Quando o money flow entra para o verde, como aconteceu aqui no dia 4 de outubro, olha só o impulso que nós tivemos para cima do preço do Bitcoin. E quando ele entrou aqui no vermelho, no dia 4 de fevereiro, nós tivemos o quê? O declínio da valorização do Bitcoin. Então, o money flow, ou seja, o fluxo de capital de um determinado ativo,
vai indicar a tendência no longo termo. Então, sempre o Money Flow vai dar essa indicação para um período mais longo. Se você tem um Money Flow semanal, positivo, indica aí sequência de meses. Se você tem no diário, vai te indicar uma sequência aí de semanas. E assim sucessivamente. Então, no diário, o que nós conseguimos ver aqui? Que o Money Flow está no positivo. Por mais que nós tenhamos aqui esse ponto vermelho, que ainda está influenciando o preço do Bitcoin, o que isso aqui pode dizer? Que um pullbackzinho ainda é esperado, tá? Ainda mais quando nós chegamos aqui já no nosso ponto de controle, onde é uma zona de resistência bastante considerável. Descendo aqui para o gráfico de 4 horas, o que nós podemos já observar? Nós temos aqui esse perfil de volume, que vem desde lá de outubro, onde o Bitcoin chegou aqui no seu ponto de controle, que é sim uma zona de bastante resistência. Observando agora aqui, dando um zoom, o que está acontecendo? O Bitcoin tentou romper aqui para cima, está sendo empurrado para baixo da linha do ponto de controle. É preocupante para esse momento? Ao meu ver, ainda não. Ainda não, porque está muito cedo ainda para dizer que ele está sendo rejeitado do ponto de controle. Nós precisamos aqui, pelo menos, umas duas velas dessas aqui de 4 horas, fechando abaixo do ponto de controle, para aí começarmos a caracterizar que uma rejeição está sendo desenvolvida aqui no ponto de controle, aonde o pullback é esperado. Se isso for verdade e se concretizar, até onde é que pode vir esse pullback? Se nós puxarmos aqui uma retração de Fibonacci desse ponto mais baixo até esse ponto mais alto, o primeiro ponto de rejeição seria exatamente na retração de Fibonacci de 0.382, que fica aqui nos 95.700. O próximo na de 0.5, que fica aqui em 95.125. E as duas mais prováveis seria aqui na de 618 em 94.600 e por último aqui em 93.800. O Bitcoin precisa dar um bounce em uma dessas zonas aqui para que ele possa continuar na sua trajetória aqui de alta. Se ele perder o último nível de suporte, que é o de 93.800, ele deve então vir buscar o ponto de controle aqui desse perfil de volume mais local e tentar encontrar aí força para tentar novamente romper essa resistência desse ponto de controle do perfil mais expandido que vai lá desde outubro. Esse ponto de controle está aqui nos 93.500. Caso ele não consiga encontrar força aqui nos 93.500, a última parada dele é no suporte majoritário, que está aqui nos 92.900. Agora, uma coisa muito válida de se falar, que de fato o Bitcoin tem se mostrado bastante força desde que ele chegou aqui nesses fundos dos 74 mil. Como nós comentamos aqui no canal por diversas vezes, que dificilmente nós perderíamos esse fundo aqui devido à tamanha pressão compradora que entrou nesses níveis aqui abaixo. E o que é que mais nós temos? Caso o Bitcoin confirme o rompimento desse ponto de controle e se estabeleça acima desse ponto de controle aqui, fechando candles de 4 horas, pelo menos 2 candles de 4 horas acima desse ponto de controle,
e o ideal seria um candle diário acima desse ponto de controle, não tem expectativas para um pullback no curto prazo. Vou repetir. Não há expectativas para um pullback no curto prazo se o Bitcoin fechar um candle diário acima do ponto de controle do perfil que vai lá desde outubro de 2024. Para o curto prazo, caso isso se concretize, é que ele venha atacar a resistência majoritária do perfil que vem lá desde outubro, aqui na casa dos 100 a 103 mil dólares. Isso é uma realidade. Agora, uma vez que ele entra nessa caixa verde que eu desenhei aqui, que é uma caixa de liquidez, e ele está batendo na porta dessa caixa, existe bastante ordens para serem preenchidas nessa caixa aqui. Uma vez que o Bitcoin entra nessa caixa aqui e a pressão compradora continue, mas impulsionado por todas as liquidações que existem nessa caixa aqui, consequentemente irá propulsionar o preço do Bitcoin para querer não só chegar aqui na sua resistência majoritária nos 103 mil, porque a liquidez vai bem acima dela, como vocês podem observar, fazendo que potencialmente ele venha romper o seu all-time highs. O que nós também comentamos aqui no canal, se você acompanha esse canal, as nossas análises técnicas, o que nós dissemos? Que se o Bitcoin não alcançasse o seu all-time highs até o final de maio, ele provavelmente só o alcançaria lá para o final do ano, devido às férias de verão que acontecem lá nos Estados Unidos, onde o volume de negociação cai drasticamente durante esse período, que vai aí do final de maio até meio de agosto, início de setembro. E pelo que está aparecendo aqui, pelo que está sendo demonstrado aqui no gráfico, com esse ponto verde no semanal, com essa convicção da onda de momento na sua ascendência, junto com esse ponto vermelho no gráfico diário, mas que está perto de ser anulado, porque o money flow continua entrando aqui no ativo, é com um certo grau de certeza que se o Bitcoin não ser rejeitado desse ponto de controle aqui, ele vai sim buscar o all-time highs. Isso no curto prazo, até o final do mês. Somente se ele for rejeitado do ponto de controle, ou se alguma coisa na situação geopolítica e macroeconômica de fato for ruim, porque ainda temos essa possibilidade, levando em consideração que no dia 7 temos a decisão do Fed quanto ao corte das taxas de juros dos Estados Unidos e quanto à impressão de dinheiro. Se essas duas narrativas vierem negativas na visão do mercado, daí sim espera-se um pullback considerável, tanto no S&P 500 e Nasdaq, que são as duas maiores bolsas de valores, quanto nos ativos de risco como o Bitcoin. Então, essa vibe de alta, impulsionada aí por euforia, pode se prolongar até lá o dia 7, mas no dia 7 será o ponto de decisão real quanto à direção para o Bitcoin. Então, daqui até lá, pode ser que continuemos esse toque de alta, pode ser que entremos nessa caixa de liquidez, que ele venha buscar essa liquidez, pode ser que ele chegue até nessa resistência majoritária aqui dos 102 mil, é possível, é possível. É possível. Daqui até lá, provavelmente já deve ter chegado o dia 7 e essa decisão vai ditar o tom
da real direção aonde o mercado vai querer se direcionar. Porque se o Fed vem de forma mais agressiva, dizendo que a inflação está pegajosa, que os preços estão aumentando e não justifica os cortes das taxas de juros, pelo contrário, seria bom que até nós aumentássemos mais. E isso seria um balde de água fria no mercado, fazendo com que todos esses preços retrocedam. Então, muita atenção nesse momento. É bom, é gostoso de ver a valorização do Bitcoin. Se você é investidor, se você é trader e entrou em posições aqui de suporte, aqui na casa dos 84 mil, você está aí num lucro considerável. Mas uma festa como essa não dura para sempre. Não dura. Existem sim armadilhas que o mercado prepara para você, te fazer pensar que a alta é infinita, mas ela nunca é infinita. E se nós observarmos aqui, nós temos essa zona azul, é zona de compra das baleias, tá? Do smart money. Aqui nós já estamos tendo uma sobreposição, ou seja, uma luta, uma briga muito grande nesta zona aqui, onde aqui nessa parte entre os 95 e os 93 é zona que do smart money está comprando, mas logo aqui acima, entre os 99.500 e os 94.700 é zona onde o smart money também está vendendo. Então vocês conseguem observar a briga que está acontecendo aqui. Agora, ninguém consegue dizer com certeza qual dos dois lados é que vai sair vitorioso nessa. O gráfico está nos indicando que a tendência continua de alta, então a probabilidade é de alta. Entenda que em trade ou em investimento, ninguém consegue te dizer com certeza o que é que vai acontecer. Qualquer analista, o que ele vai conseguir te passar é as probabilidades da tendência que está sendo demonstrada nos gráficos. E no gráfico do Bitcoin, a tendência no gráfico semanal, que é um dos mais importantes para ser analisado, continua de alta, mas não quer dizer que um pullback não possa acontecer. Eu não estou falando aqui de um pullback que vai vir perder esse fundo aqui. Não. A não ser que algo catastrófico aconteça, mas que não está no cenário, que ele venha buscar esse fundo aqui. Tá? Não está no cenário. Agora, se nós pegarmos aqui desse fundo até esse topo que ele está formando aqui, na casa dos 97 mil, esses mesmos níveis aqui que nós marcamos nesse perfil mais local, nós também podemos marcar nesse período de todo esse pump que teve desde os 74 mil. E nós também temos aqui os 4 níveis importantes, que seria o primeiro aqui nos 88.600, o segundo aqui nos 85.900, o terceiro aqui nos 83.500, que é um dos mais prováveis, e o último e mais provável, o último dos mais prováveis é esse aqui nos 79.500. Então esses seriam os níveis onde o Bitcoin poderia recuar, chegar até os 79.500, buscar toda essa liquidez que foi estabelecida aqui, enquanto as pessoas estão empolgadas com a alta do preço, começaram a abrir posições de longo aqui. Então toda essa zona aqui é rica de liquidez. E mais uma concentração acentuada exatamente onde eu marquei aqui nessa caixa verde. Então, observe isso, que é possível que tenhamos um pullback, sim. Mas ele só será
ele só estará na mesa se o Bitcoin for rejeitado aqui dos 97 mil desse ponto de controle. Se ele fechar uma vela diária, ou pelo menos 2 de 4 horas acima desse nível aqui, esse pullback, no curto prazo, está fora de cogitação. É bem provável que o preço continue empurrando para cima até essa decisão do Fed, para que o mercado se decida para que lado é que ele vai realmente se direcionar. Porque se observarmos na SP500, qual que é a situação da SP500 hoje? O que a SP500 está fazendo? A SP500 também está num processo de recuperação bastante forte, levando até aquele momento do anúncio das tarifas do Trump, que na verdade teve esse derramamento aqui de sangue, onde o mercado começou a se derreter após o anúncio das tarifas do Donald Trump. E o mercado sempre vai voltar na cena do crime para testar se dali ele quer continuar subindo ou se ele vai confirmar que é dali para baixo. E nós já comentamos aqui no vídeo, em alguns vídeos do canal, que enquanto a SP500 não fechar um candle diário acima da cena do crime, ou seja, dos 5.820, enquanto ela não fechar um candle aqui acima desse nível, nós não podemos dizer que temos uma reversão de tendência confirmada. O que pode estar acontecendo também é busca de liquidez. Ela veio voltar aqui para buscar essas pessoas que shortaram aqui, e se for rejeitada desse nível, a SP500 vai derreter. E, consequentemente, o Bitcoin também vai derreter. Então, muita atenção com o seu grau de expectativa e de euforia. Porque eu até marquei aqui que nós temos um gap, uma lacuna no gráfico da SP500, e geralmente essas lacunas buscam ser preenchidas. Da mesma forma que se nós olharmos o gráfico do Bitcoin, aqui, gráfico diário do Bitcoin, nós também temos uma lacuna aqui, entre os 93 e os 91. Que essas lacunas têm sim a tendência de serem preenchidas. Todas elas foram. Por exemplo, essa primeira lacuna aqui foi preenchida. Olha, demorou um pouco, mas foi preenchida. Veja só. O preço veio buscar o fechamento dessa lacuna. Essa outra lacuna que tem aqui, o preço veio e preencheu. Essa outra lacuna aqui, o preço veio e também preencheu. Esta outra lacuna aqui, o preço veio e também a preencheu. Então, o preenchimento das inconsistências de gráfico, elas de fato acontecem e são buscadas pelas instituições. Por quê? Porque se o preço pulou aqui, daqui para cá, por causa de um movimento bastante bullish, existem aqui bastante ordens que precisam ser fechadas. Se o preço não voltar nessa zona, essas ordens ficam lá no limbo. E nós estamos falando aqui do gráfico de futuros do Bitcoin, onde bilhões e bilhões de dólares são negociados todos os dias. Por isso que o mercado eventualmente vem fechando todas essas lacunas para que essas ordens que existem exatamente nessa linha de preço serem fechadas. Portanto, resumindo, o que é que eu consigo ver para o curto prazo? Em poucas palavras para você, uma continuação de alta, caso o Bitcoin feche um candle diário acima do nosso ponto de controle aqui dos 97 mil.
fechando acima do 97 mil, por exemplo, hoje, depois das 9 horas da noite, nós já teremos essa resposta, porque às 9 horas da noite acontece o fechamento da vela diária. Fechou acima do ponto dos 97 mil, tá aí a sua confirmação, porque ele vai buscar, pelo menos no primeiro momento, dos 100 mil aos 103 mil. E dependendo do resultado que tiver no dia 7 sobre a decisão das taxas de juros, o Bitcoin provavelmente vai buscar níveis acima de 110 mil. Ponto. Caso o Bitcoin seja incapaz de fechar um candle diário acima dos 97 mil, esperamos sim um pullback. No primeiro momento, em algum desses 3 níveis aqui que nós já comentamos, e ele precisa obrigatoriamente se segurar nesse suporte majoritário desse perfil de volume mais local, localizado nos 93 mil. Então o Bitcoin precisa obrigatoriamente, caso ele não rompa esse ponto de controle, se segurar nos 93 mil para que uma nova tentativa de rompimento do ponto de controle aconteça. Se ele porventura perder os 93 mil, ele então virá buscar um desses outros pontos aqui que nós já ressaltamos, que seriam pontos de reversão, entre os 88.600 e os 79.500. Fui claro? É essa atualização para o gráfico do Bitcoin no curto e médio prazo. Existem sim bastante variáveis que estão influenciando a movimentação do preço. Esse impulso de alta foi sim movimentado por liquidações, uma grande concentração de liquidação, tá? Nem tanto por compras de varejo ou de instituições. Por quê? Aqui está a resposta. Se olharmos no volume de negociação, ele está caindo. Consegue ver? Ó. Olha a altura dessa vela aqui e olha a altura dessa vela aqui. Então o volume de negociação está caindo na medida que o preço está subindo. Já é um sinal de alerta que você precisa estar ligado. Porque se fosse do contrário, preço subindo e o volume subindo também, ou seja, nós começamos aqui, né? Começamos aqui nesse impulso, tivemos um candle com bastante convicção que foi esse que empurrou para o nível aqui dos 94. Mas dos 94 em diante, volume caindo, como vocês podem observar. Se fosse o contrário, o volume continuasse aqui subindo, daí sim nós teríamos mais um indicativo que a continuação de alta, ela é sim o lado mais favorecido pelo mercado. Mas aqui já nos mostra que talvez essa não seja a direção que o mercado vai querer tomar. Então temos bastante sinais mistos que podem gerar aí uma certa ambiguidade. Mas na verdade é que quando se leva em consideração um ativo de risco como o Bitcoin, que é influenciado por vários fatores macroeconômicos e geopolíticos, influenciado por injeção de capital, por impressão de dinheiro, por questões de juros da economia americana, é sim esperado que tenha alguns sinais mistos na jogada. Até porque os smart money, as pessoas que controlam esse mercado, não deixam assim muito evidente qual é a direção que eles de fato vão querer empurrar o ativo. Então cabe a nós colocarmos na balança os prós e os contras da tendência de alta e os prós e os contras para a tendência de baixa. E aí chegarmos numa conclusão qual é a melhor probabilidade que isso possa acontecer. E de acordo com a minha análise, a melhor probabilidade
que eu tenho para entregar para você é exatamente essa. A verdade está no fechamento de um candle diário acima dos 97 mil. Para mim, esse é o melhor indicativo que a alta vai continuar além desse ponto. Se um fechamento diário abaixo dos 97 mil é um indicativo que um pullback é esperado. E já amanhã, na sexta-feira, nós já entramos para o final de semana. E no domingo, às 9 horas da noite, fecha-se a vela semanal. E o mais importante que a vela diária seria a vela semanal, sendo fechada acima dos 97 mil. Seria a cereja do bolo em termos de indicativo que o Bitcoin vai romper o seu all-time highs até o final de maio. Então vamos continuar observando o mercado, observando as movimentações, trazendo atualizações aqui para você. Amanhã nós temos, eu trago para você outra atualização sobre o estado do Bitcoin, do gráfico, e vamos continuar monitorando e ver se esses dados se confirmam ou não. Porque assim, na segunda-feira, nós já teremos sim uma visão clara de que direção de verdade é que o mercado vai se direcionar. Tudo bem? Te ajudei com esse vídeo? Então, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você ficar sempre ligado aqui nas nossas atualizações e análises. O meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!